Gente, vocês estão me escutando? O áudio tá bom? Tá tudo certinho? Bom, gente, geralmente, né, os assuntos que a gente traz aqui, que a gente fala, são assuntos que a gente coloca no... A gente pede sugestão no grupo e vocês colocam pra gente. E o que são as crenças? Né? São assuntos tão falados e, ao mesmo tempo, que a gente tem uma séria dificuldade para retratar ou para trabalhar na gente. As nossas crenças, vamos dizer assim, todos nós seres humanos temos algum tipo de crença. E todos nós acreditamos em algo. A gente tem vários tipos de crenças, vamos dizer. Tem as crenças que a gente pode dizer que são crenças positivas e vamos dizer as crenças negativas, que vamos dizer que são as crenças limitantes. E essas crenças, elas não são formadas quando a gente é adulto. As crenças, elas começam a ser formadas, vamos dizer, desde a nossa infância. Então, vamos dizer, a maioria das nossas crenças, elas são formadas de 0 a 7 anos. Vamos dizer assim, em algumas pesquisas, apontam que 95% das nossas crenças são formadas na nossa infância. Então, as informações que a gente vai recebendo ao longo da nossa infância, que estrutura, né, a nossa vida adulta, que faz com que a gente tenha as crenças. Vamos dizer basicamente que crença é algo que a gente acredita, que a gente tem uma fidelidade em relação àquilo. E esse algo que a gente acredita que vai determinar a nossa postura, alguns sentimentos, algumas ações frente às situações do nosso cotidiano. Então, as crenças, elas podem ser formadas de duas maneiras, né? Então, ela pode ser formada ou pela repetição, né, daquilo, ou pela intensidade emocional em que aquilo te impacta, né? Então, tem essas duas variáveis, assim, né? Lógico que a mais forte é aquela que tem maior impacto emocional. Então, geralmente, um trauma, né, por exemplo, ele pode ter uma crença limitante ali que seria muito forte a pessoa vencer aquilo, né? Então, mas às vezes a crença ela é formada por uma simples vivência, né? Às vezes você é criança e você está ali brincando e tal, e você mostra alguma novidade ali que você descobriu para sua mãe. Aí a sua mãe te dá um certo descrédito, né? Te desaprova. E ali você já forma uma crença limitante, né? Entendeu? Pelo impacto emocional, né, daquela situação e tudo, e aquilo se torna extremamente limitador e fica cada vez mais que você vai crescendo, né? Então, uma coisa aconteceu na infância, aquilo fica de uma forma meio velado, né? O que eu gosto de falar é sobre uma consciência oculta, né? Então, fica ali preso uma consciência oculta, mas que a gente verifica, né, a sua ação no comportamento. Então, a pessoa tem um comportamento tal, aí a gente fala, mas o que te levou a isso? Aí você vai investigando e você vai chegar em uma frase, às vezes, né? Às vezes a crença, ela se resume muito numa frase, né? É uma frase que fica, que te prende, é uma frase que, como se fosse uma frase de efeito, só que negativa, né? Então, E nesse processo, né, vamos dizer assim, então, basicamente, as nossas crenças, elas vão ser geradas a partir de emoções, de vivências, de trauma. E vamos dizer, a maioria, como eu disse, na infância. E o que acontece, né? Se a gente ainda for pensar, as crenças, elas podem acontecer em alguns níveis. Elas podem, vamos dizer assim, ser em níveis sistêmicos, pode ser também uma crença relacionada ao inconsciente coletivo que a gente tem na nossa sociedade. Então, vamos dizer assim, a nossa família tem um padrão, vamos dizer, um padrão de escassez, com questões financeiras. Então, vamos dizer, a avó não teve dinheiro, a bisavó não teve dinheiro, teve dificuldade em ter dinheiro. Então, pode ser, sim, que a minha crença que eu tenho em relação ao dinheiro pode ser uma questão a nível sistêmico, né? A nível de campos morfogenéticos. Ou seja, é algo que está caracterizado, está intrínseco ao meu campo, ao meu sistema familiar. Ou pode ser também que a minha crença não seja ligada só a nível do sistema familiar. Essa crença ela pode ser também formada sem ser dentro do seio da família. É claro, né, que quando nós criança, a maior parte do nosso tempo é com a nossa família, mas pode ser que essa crença seja do inconsciente coletivo. Por exemplo, nós mulheres, a gente tende sempre a falar assim, ó, que é muito comum, homem nenhum presta. E isso não é uma coisa só de dentro, né, vamos dizer, do seio familiar, da família. É algo colocado pela sociedade. Então, a gente cresce desde pequena, desde a nossa infância, escutando isso, e a gente vai confirmando. O que acontece? As crenças, elas vão ser formadas a partir de emoções, de traumas,
E após, né, o tempo, nosso processo de crescimento, de evolução, as coisas vão acontecendo e a gente vai confirmando. Então, a crença não é agora que eu tenho, vamos dizer, 30 anos, 40. A crença, ela começa desde a infância. E a partir das nossas vivências, a gente vai se estruturando em relação à crença. Então, assim, eu gosto de trabalhar nessas duas perspectivas também, né? De nível sistêmico, em relação ao meu sistema familiar, mas também de perceber, de analisar que a gente vive em uma sociedade. Por exemplo, né, eu sou professora. Então, vamos dizer assim que eu estou numa sala de aula e, às vezes, o meu aluno fala alguma coisa e eu vou lá e chamo a atenção dele. Da forma que talvez eu esteja chamando a atenção dele, pode ser que forme-se um trauma nele. Ou seja, é uma crença que não foi gerada dentro do sistema familiar. E depois as outras situações, vamos dizer, vão reforçando essa crença. E uma coisa muito importante a gente pensar que cada pessoa, ela lida de uma forma. Então, pode ser que eu tenha uma crença nos meus relacionamentos afetivos e vocês, né, também têm uma... Hoje eu acho que são mulheres que a gente está, o Rafa é o bendito fruto. E pode ser que você tenha uma crença em relação a relacionamento, mas que seja numa outra perspectiva e numa outra vertente, vamos dizer assim. E a crença também, ela pode ser formada ao longo da vida também, né? Quando toda vez que você repete uma coisa, né? Ah, não, a vida é difícil, né? Pega aquelas coisas bem, bem jargão mesmo, bem clichê, né? Ah, dinheiro não dá em árvore, né? Ou seja, tem um teor de muito difícil, né? Ter dinheiro, né? E aí você fica repetindo tanto aquilo que aquilo se torna uma verdade, né? E aquilo começa a te limitar. Então, às vezes, você pode entender essas duas coisas, né? Ou pelo impacto emocional muito forte, que esse realmente é mais difícil de trabalhar, né? Ou pela repetição, que às vezes você pega uma coisa, aí você ouviu falar alguma coisa e começa a repetir, e aquilo de repente começa a tornar a sua realidade, né? E aí isso vai começando a afetar o seu comportamento, né? E a gente pode resumir bem essas crenças limitantes por frases, né? Essas frases feitas são as mais comuns, assim, para a gente entender como é que funciona, né? E aí, lógico que cada um vai buscando quais são as suas crenças limitantes, né? A partir daquilo que você busca fazer, né? Então, sempre a crença limitante, ela vai te limitar a fazer aquilo que você precisa fazer para você, né? Então, cada um tem a sua necessidade. Então, você, frente à sua necessidade, veja como é que você não consegue fazer, como é que você não consegue atender essa necessidade. Necessidade não só falando de coisas básicas, mas necessidade de crescer, de prosperar, de realizar, de concretizar algum projeto, alguma ideia, alguma coisa, e você vê como é que é essas crenças limitantes. E aí a gente tem que começar, esse é o nosso quinto, sexto encontro, né? A gente tem que começar a coligar uma coisa com a outra, começar a encaixar uma coisa com a outra, né? A gente trabalhou a criança interior, qual que é a missão de vida, relação com os pais, então a gente começa a conectar tudo isso, porque, né, para a gente começar a ter essa visão holística, É uma né? rede de, né? Isso, é uma visão sistêmica, uma visão holística, né? Para vocês conseguirem integrando tudo e montando o quebra-cabeça, né? E neste ponto é importante o quê? Por isso que é o processo de autoobservação, né? É muito importante na nossa vida. Por que é muito importante? Porque às vezes a gente vive numa sociedade que a gente vive tanto no automático que a gente pensa que os nossos problemas, as nossas crenças não são responsabilidades nossas. A gente está com algum problema, mas é o outro que está provocando isso. E na verdade as nossas crenças não são do problema do outro, é a gente. Então, é importante a gente observar. É claro que é importante, né, vamos dizer, ter um acompanhamento de uma pessoa, mas vamos dizer que eu sou a principal responsável de começar a identificar as crenças, né? Vamos dizer que o terapeuta, ele vai te dar um suporte, vai te guiar, vamos dizer, no caminho. Mas vamos dizer que quem vai estar dizendo que o problema, identificando, vamos dizer que somos nós. E é claro, né, que eu, o Rafael, todos nós temos crenças. A Vilsen perguntou como que identificar como ter uma crença limitante. Vamos dizer assim que pode ser, eu acredito que tem vários caminhos, mas vamos dizer, um dos caminhos que eu acho muito importante a gente pensar, que eu gosto de seguir isso, o que eu desejo fazer, o que eu quero colocar em prática que eu não consigo. Quais são os comportamentos que eu tenho e que, ao mesmo tempo, esses comportamentos não me satisfazem, vamos dizer assim, que eu não aceito eles.
Chegou um filme. Então, vamos dizer assim, que neste processo, né, de crenças limitantes, como eu disse anteriormente, tem as crenças que são positivas e as crenças que são negativas, né? Todos nós, a gente acredita em alguma coisa. Quando se fala assim, vamos limpar a crença, vamos eliminar a crença... Agora tem uma coisa importante, né? Toda crença é autorrealizável. Isso é uma coisa extremamente importante. Porque você tem uma crença que começou lá na infância, e aí você vai tentando concretizar, você vai tentando realizar essa crença de uma forma de inconsciente. Assim, né? Você vai buscando incessantemente tentar realizar essa crença, mesmo que essa crença seja o seu fracasso, né? Você vai tentando, sabe aquela coisa, por exemplo, eu vou me destruir para provar para minha mãe que ela não cuidou de mim. É tipo isso, assim, sabe? A crença limitante, que ela vai sempre buscar essa realização dela mesma, né? Seja uma crença boa, seja uma crença ruim, né? E nesse processo, por exemplo, desse exemplo que o Rafa citou, acaba que, no fim, todo mundo vai girar em torno de algo que acredita. Mas aí eu começo a observar em relação a isso. Por isso que o processo de observação é muito importante. Qual o padrão que eu repito? E nesse caso, que é muito importante o Rafa ter falado, né, que tudo está interligado, vamos dizer, o que eu não admiro, vamos dizer assim, nos meus pais, que eu sempre tenho em mim, ou eu repito. Então, é um processo de observar o que está em volta. A questão dos meus relacionamentos, das minhas amizades, a questão da minha relação com o dinheiro, a minha relação com o mundo. Tudo isso, gente, tudo que está à nossa volta são crenças. São crenças ou positivas ou são crenças negativas, que a minha função é o quê? Realizar. Então, o primeiro passo é identificar, é observar como que é a minha relação com as coisas, o que eu acredito. É a autossabotagem, né? Sempre que acontecer uma autossabotagem, você mesmo limitar, né? Você observe qual... Assim, é lógico que você precisa investigar para entender melhor. Tem coisa que é muito simples, coisa que você identifica muito rápido. Mas às vezes tem coisas que você precisa investigar de uma forma mais profunda, né? Para você entender qual que é essa crença, né? Que sempre busque a frase de efeito, né? Que vai resumir aquela limitação, né? É como se você estivesse preso em um elástico que você tenta ir, de repente você chega até certo ponto e aquilo te puxa para trás de volta. Né? E é até mesmo assim, a gente vê, é muito comum a gente falar assim, eu estava tão bem nisso, eu estava conquistando isso e de repente eu perdi tudo. Ou o meu relacionamento estava muito bom ou aconteceu isso. Então, a gente geralmente tem algumas crenças, né, na sociedade que é muito comum, vamos dizer, de dinheiro, de relacionamento com os pais, de relacionamento com os amigos, relacionamentos afetivos, mas cada pessoa, a causa, o que gerou aquela crença é muito específica. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que eu tenho uma pessoa que ela tem uma crença e a outra pessoa que eu estou atendendo tem a crença que a raiz do problema é a mesma. Então, é um processo de identificar e cada um, a crença em cada pessoa ela vai ter um impacto, vamos dizer, diferente. A Francisca colocou aqui. Estava na faculdade de secretariado e a professora de inglês olhou para mim e no meio da aula disse: se você não entende, é porque é surda. Limpe o seu ouvido com um grampo de cabelo. Limitou muitas coisas, não só a linguagem. Geralmente quando isso acontece, não é só na relação com os pais que às vezes a gente pode pegar isso, né? Mas quando, por exemplo, você está no relacionamento, né, ampliando essa fala do Francisco, quando você está no relacionamento e o relacionamento é tóxico, a pessoa começa a te colocar a culpa, né, que você não tem, né? Começa a exigir que você tem que ter um corpo assim, e aí você não consegue, você começa a se sentir culpada, né? A pessoa começa a te colocar um monte de crença que você não tinha. Mas como a relação amorosa é uma relação íntima, e essa relação amorosa, relação com os pais, relação, por exemplo, que a Francisca colocou, que é uma relação meio que de hierarquia, né, do professor com o aluno, isso é uma coisa que acaba chocando muito, porque tem uma intensidade emocional, tem uma expectativa em relação ao outro, e aí o outro taca uma crença limitante, e você acaba absorvendo isso, e aquilo se torna uma verdade, começa a se repetir. Sabe aquela coisa de você começar a fazer frases positivas, afirmações positivas todos os dias? Então, a crença limitante, ela é a mesma coisa, só que você faz isso às vezes sem perceber. É uma coisa meio consciente. Mas o dinheiro não dá em árvore, por exemplo, né?
Ah, todo homem não presta. Às vezes você fala coisa assim brincando, às vezes você fala coisa sem meio que perceber, e repete, 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 e de repente aquilo já se torna uma realidade. E quanto mais você repete, mais você vai fortalecendo o caminho que aquilo tem no seu cérebro, né? Porque toda vivência que a gente tem, toda circunstância que é vivida, ela cria uma conexão, né? Uma rede neural, né? Então, quanto mais você repete a crença daquilo, mais você está fortalecendo aquela rede neural. Então, para quebrar a crença, você identificou a crença, aí você vai quebrando ela para você refazer e desfazer, primeiro desfazer esse circuito neuronal, né? E também você começar a refazer com crenças fortalecedoras, né? Porque, assim, é um caminho, né? Primeiro eu vou me observar quais crenças. Se a gente parar aqui hoje, por exemplo, se você parar para analisar quais são as coisas que vocês estão em comportamentos que estão se repetindo e você não está bem. Então, a gente observa. Depois a gente identifica. E a gente pensar onde começou essa crença. Então, assim, eu tenho que identificar ela e quando começou. Então, é um processo de autoanálise. E depois que eu analiso, ou seja, eu tenho que ressignificar. Ou seja, eu tenho que fazer algo para começar a quebrar essas crenças para colocar algo, né? Porque, por exemplo, quando a gente tem algo, a gente acredita em algo, aquilo, vamos dizer, se eu vou quebrar aquilo tem que ser substituído, vamos dizer assim. Então, eu acredito numa coisa, essa coisa, vamos dizer, não tem um impacto tão positivo na minha vida, então eu preciso identificar, quebrar, romper com isso e passar a acreditar em algo. E é um processo que tem crenças, vamos dizer, que a gente consegue trabalhar de forma muito rápida, e tem algumas coisas que vai mais um tempo maior. E às vezes, assim, no processo terapêutico, às vezes algumas pessoas são um pouco ansiosas, e até a gente, né? Por quê? Porque a gente quer uma mudança muito rápida, a gente quer uma mudança de paradigma muito rápida, mas a gente passou a vida inteira, vamos dizer, acreditando naquilo. E cada tempo, a cada momento que a gente vivencia, é como se eu estou reforçando a crença. Então, vamos dizer que, como o Rafa disse, a gente tem que começar a quebrando em blocos e a gente está substituindo, né? Não tem como a gente só limpar e deixar limpo. A gente tem que acreditar, colocar este algo. E é todo um processo. Por isso que o processo de análise, o processo terapêutico é algo muito importante na nossa vida. Porque a gente vai identificando aonde está preso. E geralmente, né, a maioria das crenças, o que ela nos leva a uma sabotagem a alguma coisa na nossa vida, seja a nível financeiro, a nível de relacionamento com os pais, ou na nossa vida profissional. Então, ela sempre vai estar em torno, vamos dizer, de algo. É observar o que você procrastina para fazer, né? Você tem que fazer, mas você fica procrastinando para fazer, às vezes é uma coisa boa para você, e você fica enrolando para fazer. Observar isso, observar os padrões de repetição e observar, principalmente, quais foram os principais traumas que você teve na adolescência. Assim, né? E aí você começar a ver quais são as crenças que estão relacionadas a isso. Qual é o pensamento que você tem e qual é o sentimento que você tem em relação ao que aconteceu. E tenta ver qual é a frase que vem para você a partir disso, né? Ah, eu não sou bom o suficiente, né? Ah, eu não sou capaz. Ah, eu sou burra, eu não faço nada direito. É coisas que a gente às vezes naturaliza, né? Porque a gente está colocado na sociedade e a gente acha que é normal. Mas na verdade isso está o quê? Reforçando algo que eu não sou muito boa. Então sempre tem algo maior do que eu, melhor do que eu sou sempre estou me nivelando por baixo. E é algo que isso traz impacto na nossa vida, né? Seja na nossa profissão, seja na nossa carreira, em várias coisas, em vários âmbitos. E tanto que é importante, né? Outra coisa, assim, uma dica. Por que eu sempre volto nisso? Que eu acho que é importante. Que é os relacionamentos dos nossos pais. A gente teve um encontro que a gente trabalhou por que nós sentimos rejeitados. E geralmente, quando a gente sente rejeitado, sempre há algumas crenças que são formadas que levam a outros comportamentos. Então, vamos dizer que tudo gira, né? Eu acredito, tudo gira em nossos pais. Então, como que é a nossa relação com os pais? Eu sinto que eu preciso de uma aprovação ou não, porque isso também vai ser uma coisa que vai contribuir para a formação das minhas crenças. Então, acho que vocês poderiam agora pegar o caderno ou uma folha ou o celular, se você não estiver usando aí, para começar a tentar identificar algumas crenças, né? Pensar aí os principais momentos da sua infância, né?
por exemplo, se você sofreu bullying, né, na infância, com certeza você vai ter alguma crença limitante relacionada ao bullying. Ver quais são os seus principais traumas assim de infância, né? Quais são as principais dores assim de infância, né? Veja o que pode ser, Mariana, pode ser da adolescência. Boa noite, Inês. E aí, Eu tenho que fazer rápido. Tranquilo, Inês. E aí você pode ir olhando várias coisas, várias áreas da vida, né? Sobre relação com o dinheiro, mas vamos pegar essas coisas mais de relação humana mesmo, com o outro humano, assim, né? Não com uma outra coisa. Então, olha a relação com os pais, a relação, como é que você era na adolescência, como é que você se relacionava na escola com os colegas, né? E veja se tem alguma frase assim que te chama a atenção, né? Que é para fazer. Então, Luiz, é para pegar o caderno ou uma folha ou no celular mesmo e começa a lembrar e escrever essas frases, né? Quais foram os momentos que você sofreu algum trauma na infância ou na adolescência, se você sofreu bullying, né, por exemplo, se você passou por algum momento meio conturbado assim na relação com os pais, né? Tudo isso vai pensando em frases que vão resumir a coisa, né? Então, não me sinto capaz. Minha mãe disse que eu não sou boa o suficiente, né? E assim por diante. Então, tenta resumir em alguma frase alguma frase que tem esse teor limitador, né? Por exemplo, algo que me marcou muito, assim, e às vezes até no trabalho eu fico me policiando, é que você não faz nada certo. Você é muito lenta para fazer as coisas. Então, isso é algo que eu venho trabalhando muito. Se puder, coloca aqui pra gente nos comentários também, pra gente dar uma olhada nessas frases. Você vai me contar a sua? Gente, é fácil ou difícil a gente identificar? O que vocês sentem? Dificílimo. A Luz disse que sempre ouviu que ela é brava. Quando você identificar, você olha, o que essa crença me limita a fazer, né? Ou o que ela me leva a fazer que não é legal, né? Porque tem essas duas coisas. Ou ela pode limitar a fazer alguma coisa, eu preciso fazer isso, né? Mas eu não dou conta por conta disso, né? Eu não sou capaz, aí eu não faço. Ou eu faço, mas eu faço extremamente mal feito, né? Ou eu faço para me destruir mesmo, eu faço isso para me destruir, para perpetuar essa crença limitante. Né? A Patrícia disse que hoje consegue ter uma visão mais clara, mas o processo é lento, difícil para identificar. Concordo, Patrícia. E às vezes, assim, na correria, né? Às vezes a gente nem para ter essa percepção do nosso campo, da nossa vida. Essa família vai ser mais branda. Sofria bullying, era apontado de CDF e puxa-saco. Então sempre acho que minha opinião ou na amizade estou incomodando. Gente, e acaba que, querendo ou não, na nossa adolescência, na nossa infância, de certa forma, a gente vai sofrer algum, vamos dizer, algum bullying, né? Alguma coisa que vai impactar na nossa vida. Eu era chamado de gordinho, né? Você é gordo, eu só consigo emagrecer. Minha mãe era
servente no colégio onde eu estudava hoje foi muito cobrado. Hoje sou extremamente retraída e critica comigo. Patrícia, a questão da crença, né? Que geralmente, principalmente as mulheres, eu sinto, eu participo de alguns grupos, que a gente só vai ter estabilidade financeira, a gente só vai ser bem na vida se a gente for conquistado, porque senão a gente não vai ser. Geralmente tem isso, e a questão das mulheres é como se fosse somente esse lugar que nos cabe. Então, Francisca, busca alguma frase que o seu pai falava que demonstrava essa escassez dele, assim, que resume essa escassez dele. E, Francisca, uma dica também é que, por exemplo, às vezes a nossa família ela vai ter alguns comportamentos que vamos dizer que não são comportamentos que, vamos dizer, agrada a gente. Talvez a gente olhe e vê que aquilo limita, mas ao mesmo tempo são os comportamentos deles, é o que eles conseguem. O que é importante a gente fazer? O que eu posso fazer de tudo que eu recebi e mudar isso? Porque às vezes também quando a gente fica muito tentando, querendo mudar a nossa família, a gente começa a repetir e a gente não consegue. Então, a gente olhar para tudo que a gente viveu, agradecer pela vida que chegou a gente, honrar e dizer assim, eu pertenço a essa família, mas eu escolho fazer diferente. Não melhor e nem pior, somente diferente. Que já é uma mudança que a gente tem. Porque também tem isso, às vezes a gente olha para a nossa família, a gente vê que aquele comportamento limita, não concorda, e quando a gente começa a insistir naquilo, brigar muito com aquilo, a gente gasta muita energia e às vezes não muda, né? Isso aí também é uma coisa bem comum mesmo, né? Sobre essa questão do concurso, a estabilidade, né? Mas é uma coisa que não faz mais sentido, né? Mas é uma coisa realmente que era muito cobrada mesmo, né? Era uma concepção de ser bem sucedido na vida, né? Coloca as frases das crenças aqui, tenta resumir em uma frase só, né? Para a gente começar a técnica. Vai fazer um FT. Que aí vocês podem ir fazendo depois em casa, várias vezes, né? Você não precisar, vai identificando as crenças e vai fazendo o FT, né? Isso, né? Por exemplo, dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade. Se a gente tem dinheiro, a gente não vai prestar. Aqui ninguém consegue as coisas fáceis, não é? E a gente, Sara, passa a acreditar nisso, e sempre que a gente vai ter algum êxito, conquistar algo, sempre tem que ser com muita dificuldade, muito esforço. E geralmente quando fala isso é quando você tem vontade de fazer alguma coisa que faz parte do seu propósito, que você quer desenvolver e tal. É tipo um curso que você precisa para você desenvolver o seu propósito de vida. Aí o seu pai fala assim, não, aqui ninguém consegue as coisas fáceis assim, não. Tipo assim, você acha que você vai conseguir assim? Fazer o curso, aí você vai começar a ganhar tanto dinheiro assim. Eu trabalhei muito para ganhar dinheiro, né? Eu trabalhei muito para conquistar o que eu conquistei hoje. Dinheiro não cai do céu, você não é bom o suficiente, você não sabe, tem muita gente melhor que você. E também, gente, é importante a gente olhar com empatia de pensar que essas crenças que os nossos pais têm, que a gente pega, que são repassadas para a gente, eles também receberam. Então, às vezes, quando a gente fala assim, eles não falam nem por maldade, gente. É algo que vai sendo passado de geração e as pessoas começam a reproduzir as coisas. É tipo assim, a fofoca, né? Começa a passar de boca em boca e as pessoas nem param, às vezes, a perceber. Não, às vezes para, né? Mas assim, num sentido mais amplo. O que vem fácil, vai fácil. Se você fosse empregada de qualquer lugar, outro lugar, você já estaria demitida. E nisso, Mayara, por exemplo, se a gente consegue outra muito melhor que você para estar nesse lugar, então são tantas crenças. Geralmente é sempre isso, né? A crença limitante é sempre uma maneira de te depreciar ou te desqualificar, né? É onde você começa a perder o seu poder pessoal, né?
E isso nos incomoda, por exemplo, essas frases, quando as pessoas nos falam, nos dói, mas ao mesmo tempo nos incomoda e a gente às vezes até bate de frente, fala, né? Mas quando a gente está sozinha é como se aquilo a gente fosse reforçando no nosso íntimo, né? Eu não sou boa, se eu tenho isso, eu vou perder. Ou se começa a dar errado, fulano tinha razão que isso não ia dar certo. Então, assim, são coisas que vão... a gente vai repetindo, as pessoas repetem pra gente e a gente repete, reforça isso. Essa frase, não espere reconhecimento de ninguém, então, acredito que seja uma frase mais voltada ao trabalho, mas aí eu lembrei que também tem muitas frases que a gente fala em brigas, né, que se tornam crenças, né? Às vezes você, tipo, vai lá e você começa a depreciar a outra pessoa em uma briga, né, seja conjugal, ou de mãe e filho, ou com um amigo, ou com, sei lá, até um desconhecido, né? E a pessoa te deprecia, né? E você, às vezes, toma aquilo para você, né? Mesmo você não querendo muito, você acaba tomando aquela frase, aquilo te dói, né? Por isso que é muito importante o cuidado, né? Como que o nosso emocional tá? Porque às vezes eu tô num dia que eu acordei meio atacada e, vamos dizer, quando o Rafael fala alguma coisa e eu tomo aquilo como uma crença, como algo, e aquilo me faz bem e eu vou com aquilo, seguir o meu dia com aquilo. E aquilo eu começo a me autodestruir com aquela frase. Não faz mais do que sua obrigação. Isso é muito comum para quem estuda, né? E pra mãe, né, gente? E como que a gente repete isso, né? Assim, minha mãe fala isso pra mim e eu falo com meus irmãos. Então, assim, é umas coisas que às vezes a gente faz também que a gente nem para pra pensar. Não, mas Naira. Naira, isso também é uma crença, não, né? Cada um dá o que tem. Isso é a verdade. E é legal, por exemplo, assim, que essas frases são muito gerais, né? Se você pegar, não faz mais do que obrigação, né? Até mesmo outras frases que vocês falaram, não espere reconhecimento de ninguém. São coisas muito gerais, mas que a partir da nossa vivência, aquilo tem um peso, né? E é isso que a gente tem que liberar, né? A gente desempregna o nosso campo, né? Dessas frases, né? E por isso, gente, que a gente sempre volta, né? A gente está trabalhando, está analisando, porque está tudo interligado. Então, eu falo assim, não tem como a gente trabalhar só crença, não tem como a gente trabalhar só paz, só a nossa criança interior. É uma rede, gente. E quando o negócio é tipo o efeito dominó, quando uma coisa desregula e começa a cair, derruba tudo, vamos dizer assim, né? E usa o exercício do silêncio, né? Da gente centrar. O Bert falava, né? No centro a gente sente leveza, é o que? Da gente estar na nossa presença, porque aí é quando a gente está na nossa presença, a gente começa a observar, eu consigo começar a identificar as crenças. Seja bem-vindo, a gente está falando um pouquinho de crenças, de coisas que a gente passa a ter ao longo da vida. Então, a crença que está em ação aqui agora. Quando eu costo a minha mão direita, é sinal que eu vou ganhar muito dinheiro. Sempre funciona. Gente, a minha mão é ao contrário. Gente, a minha é ao contrário. Então a gente pode trocar de mão, porque a minha é a mão esquerda. Gente, é muito engraçado, a minha é. Por isso que eu falo, cada um recebe a crença de um jeito, né? Eu espero ganhar dinheiro toda vez que as duas coçarem, então. Então, vamos lá. Vocês já colocaram um monte de crença aí, tem muito, muito, muito mais, né? Então, vamos começar a fazer, não sei, algumas pessoas aqui já conhecem o EFT, que é bem simples de fazer, vocês podem fazer depois em casa, né? Então, até que a gente escolheu justamente por isso, né? Para vocês conseguirem depois fazer em casa, porque à medida que vocês forem vendo essas crenças limitantes, vocês conseguem fazer sozinhos, né? E ela, você tocar em alguns pontos do corpo, é como se você estivesse fazendo uma acupuntura no corpo, só que com leves toques da ponta dos dedos, né? Então, vou mostrar a sequência aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Vocês vão pegar, escolher uma frase, né? Alguma crença,
E aí vocês vão repetir a cada batida, em cada ponto, vocês vão repetir a crença, né, falando ela em voz alta, para vocês ir liberando isso, né, do sistema, né, com a liberação de carga energética negativa, né. Gente, é muito bom. Assim, tem uns 2 meses, eu acho, que eu estava com uma questão, e era uma questão que, assim, gente, eu já estava uns 6 meses, que toda vez que eu pensava no problema, eu já começava a abrir a boca a chorar, porque eu sou bem chorona. Sou dessas. E depois que eu fiz, melhor, eu nem comentei com o Rafa, assim, como que foi bom para mim, como que hoje eu vejo que eu estou lidando com essa questão que antes, né, me causava muita ansiedade, toda vez que eu falava, eu ficava incomodada. E hoje eu já estou lidando. E a gente fez só uma vez, né, Rafa? Oi. Não, não é barra de Jackson. Se chama EFT, Emotional Freedom Techniques, que é uma técnica de liberação emocional. Barra de Jackson é que vai pegando nos pontos, né? Eu vou guiando vocês e aí vocês vão repetindo aí. Vai batendo aqui, esse ponto chama karatê, vai batendo com os 2 dedos, assim. E a gente vai repetir 3 vezes a frase dessa crença limitante, né? Então você repete a crença limitante agora e no final você fala, mesmo sentindo isso, eu me aceito profundo e completamente. Aí você fala a crença de novo, né? E repete a frase final, né? Mesmo eu me sentindo assim, eu me aceito profundo e completamente. Mais uma vez, repete a crença e a frase no final. Eu me aceito profundo e completamente. Aí você começa a bater no topo da cabeça e repete a frase, né, da crença. Aí vai batendo aqui em cima da sobrancelha e repete a crença. Vai batendo aqui na lateral dos olhos, aqui bem na fronte, e repete a crença. Vai batendo aqui e repete a crença. Bate os olhos. Entre o nariz e a boca. E no queixo, repete a crença. Aqui embaixo do osso da clavícula. E termina a rodada aqui no meio do peito. Bem em cima da glândula timo. No externo. E repete a crença. Aí vamos fazer a nova rodada. Sempre essa sequência, né? Repete a crença. Vai repetindo a crença. Repete 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 a crença. Fazer mais uma rodada. Repete a crença, batendo na cabeça. Repete a crença.
Repete a crença. Repete a crença. Repete a crença. Repete a crença. Repete a crença. Repete a crença. Agora para um pouco, sente como é que ficou. Vocês podem se perguntar assim, mas eu vou batendo e repetindo uma coisa negativa assim várias vezes. A questão é, você vai repetir para você dar consciência para aquilo, e à medida que você vai batendo, você vai movimentando essa energia para ela circular. Imagina que é o seguinte, que a energia negativa no nosso sistema, ela sempre cria bloqueios, né? Ela cristaliza alguma coisa. E quando a gente vai batendo nos pontos, a gente está estimulando a circulação energética. Então a gente vai dando consciência, ou seja, a gente como se aquilo tivesse, imagina que aquela sujeira que está lá no fundo, assim, a gente vai repetindo, ela vai subindo, e aí a gente vai batendo os pontos, ela vai escoando, né? E aí ela vai se reintegrando e limpando no sistema, né? Aí você pode sentir alguns bocejar, você pode bocejar até lacrimejar, você pode, né, às vezes chorar, às vezes arrotar, às vezes várias coisas, né? A Patrícia perguntou aqui, Rafa, quando você fala repete a crença, seria, por exemplo, eu não sou aceita, me sinto rejeitada, ou de forma afirmativa, eu sou aceita, onde vou, ninguém me rejeita? Você vai repetir a crença negativa como ela é, né? Eu não sou aceita, eu me sinto rejeitado, eu não sou aceita, eu me sinto rejeitado, eu não sou aceita, eu me sinto rejeitado, né? Eu não entendi, Francisco. Quando você estava batendo e repetindo, você falava eu sou miserável, veio na sua mente sou próspera. Então, mas primeiro você limpa o negativo, né? Por mais que veio isso, limpa o negativo. E aí, quanto mais você vai fazendo de forma sequencial, né? Por exemplo, que a Patrícia falou, eu não sou aceito, eu me sinto rejeitado, não sou aceito, eu me sinto rejeitado, não sou aceito. Aí você vai fazendo, aí de repente começa a ter algumas intuições para você, né? Por isso você pode fazer sozinho, que você vai sentindo algumas intuições, além de toda a liberação, né? Depois você vai fazendo, você vai se sentir mais leve, né? É a liberação, né, Rafa? Isso. E aí você vai intuindo, nossa, aí você lembra de por que que é assim e tudo, e aí você vai ampliando a consciência e vai liberando isso, né? Aí depois você terminou, você fala, agora eu tô bem, tá ok. Aí, Francisco, aí você pode falar, eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero. Porque não adianta você querer colocar uma coisa boa se ainda tem uma coisa negativa, entendeu? Então, é um processo, primeiro a gente identificar as crenças, depois vamos dizer, estar limpando, né? Limpando, que é o processo de ressignificação, e depois estar colocando, porque se a gente acredita em algo, seja positivo ou negativo, isso tem um impacto. Então, primeiro eu limpo, para depois eu colocar. E é sempre importante, eu acho, considero, né? Eu não sou nenhuma especialista do FT, na verdade, eu nem faço poucas vezes sozinha, mas depois de estar substituindo, né, Rafa? No final você coloca a crença boa. É. E aí, assim, a crença boa é um bônus, né? Assim, quando você vai colocar ela com o FT. Porque à medida que você limpa o negativo, só de você fazer o negativo, às vezes, se está relacionado a alguma questão, vamos colocar uma questão financeira, né? Aí você fez, limpou aquilo, e aí, às vezes, amanhã já destravou alguma coisa, né? De uma forma prática, né? Já destravou alguma coisa na sua vida. Porque tá tudo interligado, né? É como se você também, limpando a crença, você também alterasse, né, o campo, né? E assim você vai atrair outras situações, você vai liberar o fluxo do campo mesmo, né? No meu processo de identificar crença, eu utilizo outra técnica e eu gosto também muito de fazer a questão da intuição, de sentir se aquilo ainda faz sentido ou não. Depois eu vou colocar até para vocês encaminhar no Insta do Espaço Celular que vocês publicaram hoje, né? A questão de uma dica da intuição que eu acho que também ajuda muito. Vou publicar lá amanhã. Amanhã eu jogo lá para vocês. Eu acho que ajuda muito. Eu gosto muito de fazer, de ver, olhar, por exemplo, eu faço meu centramento para ver se aquilo ainda faz sentido ou não. Porque aí é uma forma de perceber, não, eu preciso fazer mais.
eu preciso limpar mais isso. Então, eu preciso repetir a técnica, eu preciso buscar mais, vamos dizer, apoio, suporte referente a isso. A Mariane pediu para mim repetir. Vou aproveitar e vou gravar só essa parte. Eu repetindo pelo celular e depois vou mandar lá no grupo. Então, eu vou repetir a sequência. É assim, ó. Você começa aqui, batendo o ponto do karatê, repete a crença e no final fala, mesmo eu me sentindo assim, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo eu me sentindo assim, eu me aceito profundo e completamente. E aí você repete a crença 3 vezes e no final fala, mesmo me sentindo assim, eu me aceito profundo e completamente. Essa frase inicial é para você quebrar algumas resistências para você começar, né? Porque às vezes aqui é tão intenso que só de você falar, você não consegue falar, né, que eu me aceito profundo e completamente, né? Você já engasga no começo já. E aí você vem aqui pro topo da cabeça, fala o nome da crença, né? Eu não me sinto aceito, 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 no meio do peito aqui, né? Eu não me sinto aceita, 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 né? Estou dando um exemplo, né? Não me sinto aceita, não me sinto aceita. Aí você vai repetindo, à medida que você vai repetindo, né? É só essa sequência, você vai começar a ter algumas intuições, você vai começar a lembrar de alguma coisa, porque essa frase vai te remeter, por exemplo, à origem da coisa, né? As situações, né? Foi a relação com meu pai, foi a relação com a minha mãe. E aí você vai limpando. Aí nisso, você começou aqui muito, né, de uma forma, né, racional. Não, eu não me aceito, não me aceito. De repente, você vai acessar aquela memória e aquilo vinha à tona. E aí você vai começar a chorar. E aí você vai realmente começar a tirar essa coisa para fora, assim, de uma forma mais intensa, né? E é seguro, assim, de fazer sozinho em casa, né? É tranquilo, pode fazer, gente. Essa eu fiz um tempo. E eu acho muito interessante que o EFT, ele é uma, vamos dizer, uma técnica simples e que você tem o resultado muito rápido, né, gente? Assim, é uma coisa muito quase instantânea, assim. Você percebe muito uma questão na sua sensação, nas suas emoções, né? Eu acho que eu preciso utilizar cada vez mais. Por exemplo, a pessoa que fala, eu sou muito brava, né? Então você vai falar brava, 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 até que você vai começar a sentir um alívio, assim, uma paz, né? Uma tranquilidade. E até mesmo, né, gente, de fazer, por exemplo, ter uma periodicidade para estar fazendo, né, para estar limpando, porque eu acho que o importante do processo terapêutico, né, das técnicas, não é, vamos dizer, fazer uma vez e esquecer, gente, porque a vida da gente, todo dia. Como diz a Mayra, é um monte de coisa que a gente tem para limpar, e é todo mundo que tem, então é importante a gente ter uma periodicidade para a gente fazer uma reprogramação. E aí eu fiz essa demonstração assim, desse jeito, porque como cada um tem uma crença diferente, então para ficar mais fácil para todo mundo, né, para você trabalhar de uma forma mais focada, porque senão a gente ia trabalhar algumas coisas que talvez escolhesse alguma crença que talvez algumas pessoas têm, outras pessoas não têm, para não ficar essa coisa disforme, a gente decidiu fazer assim só para dar um exemplo para você, incentivar vocês a fazerem, porque é uma coisa assim, se você pega e faz uma lista de crenças limitantes, e aí você vai limpando, 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 e aí você vai começar a ver resultado na vida prática. A Mariana perguntou se repete 3 vezes em cada ponto e pode fazer diariamente. E a Viu disse que eu amei o dica do Brava Rafa. Gente, o desafio é a gente fazer uma lista. Então, quais são as crenças que a gente tem? Se vocês fizerem uma lista, vocês postem lá no grupo pra gente ver. Fazer e fazer o exercício. E a gente pode fazer diariamente. Pode fazer todo dia, vários dias, se você tirar 1 hora para fazer. E se quem tiver tempo quiser fazer de manhã, de tarde, à noite, gente, melhor ainda. Que aí para limpar, fazer várias vezes. Gente, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Eu gravei aqui no celular, depois eu vou jogar só a parte dos pontos, você pode esquecer, mas isso aqui também vai pro YouTube. Fazer o faxinão, gente, Tem época que a gente tem que dar uma pausa, fazer um faxinão para ver. E até mesmo, gente, pensar assim, depois desse encontro, né? O que ressoou em vocês? O que vocês perceberam que tem crenças
Onde vocês estão se sabotando? Tem alguma coisa que eu pensei que estava resolvida e na verdade não está resolvida? O que eu preciso olhar? O que eu preciso... Chama FT. Tem mais alguma coisa, Rafa? Mais alguém quer pontuar? Eu acho que é isso. Aí vocês fazem a lista, posta lá no grupo para a gente ver essa lista. Fazem diariamente também, postem, né? Como é que vocês se saíram, se estão melhorando, o que, que mudou na vida de vocês, né? Que aí é um compromisso com vocês mesmos, né? De vocês se tratando, né? Que a técnica é simples, vocês conseguem fazer, né? Gente, e é um benefício muito bom, assim, eu falo assim, que traz uma percepção para a gente de crença e é uma limpeza, né, que faz. Gente, a gente está chegando no final e eu quero fazer a Francisca, Sim, Francisco. Só nos 3 primeiros. Aí depois é só a crença. Gente, quero convidar vocês, sábado, eu mexi na câmera para ficar mais fácil para vocês olhar o Rafa. No próximo sábado, gente, a gente vai ter uma vivência, que é um workshop Liberte Sua Criança. Então, eu quero convidar vocês para estar com a gente, já tem algumas pessoas que estão. Nesse workshop, a gente vai trabalhar a nossa criança interior. Como que está a sua criança interior? A sua criança interior está bem cuidada? Como você está relacionando no seu trabalho, na sua profissão, nos seus relacionamentos? Então, a gente vai estar trabalhando isso, abordando a criança interior e como que a sua criança está em frente às situações, né? Vamos dizer, ao dinheiro, ao sucesso, à família, à espiritualidade. Esse encontro, gente, vai ser um encontro muito legal. A gente bolou várias técnicas, a gente vai estar fazendo movimentos sistêmicos, a gente vai estar constelando, a gente vai estar trabalhando TDR, que depois o Rafa pode falar que eu nunca sei o significado da sigla, mas eu gosto muito. Vai estar trabalhando o EFT e outra técnica. Como chama aquela técnica da meditação, Rafa? O que a gente fez? É fazer uma meditação profunda. Uma meditação profunda. Então, vai ser muito bom para a gente estar olhando para a nossa criança. E, além disso, também, a gente vai estar fazendo um acompanhamento no grupo, não é aquele grupo, é um outro grupo, um grupo exclusivo, onde a gente vai estar colocando exercícios diariamente para o processo de cura. Porque a maioria das vezes, né, sempre a nossa criança está, vamos dizer, ferida em relação a alguma coisa. Ela está um pouquinho doente. Então, às vezes, alguns problemas que a gente vai adquirir na nossa vida, vamos dizer que é a nossa criança que está tomando conta. E a função da nossa criança é brincar, porque todos nós temos uma criança. Então, vai ser no próximo sábado. Quem não participou, sinta-se convidado. A gente vai colocar até amanhã, para quem está presente, ainda o valor promocional, né, de R$ 59. Então, quem desejar participar, só mandar uma mensagem, né, ou tá chamando a gente, que eu mando, né, o boleto, os dados para estar fazendo o depósito. Gente, não fica de fora, vai ser bem legal. A gente planejou bastante coisas que vai ajudar mesmo nesse processo de autocura, de autoconhecimento. Que ótimo, Mayara. Então, a Mayara já faz parte do grupo, a Vilze já faz, a Ká também já está com a gente, tem outras pessoas. Gente, trabalhar a nossa criança interior é algo muito importante, né? Então, assim, tá mudando, ressignificando. Mais alguma coisa? Rafa, alguém tem alguma dúvida? É isso. O horário é 1h30, né? 1h30. Das 1h30 às 3h30, 4h. O primeiro encontro. Aí, pessoal, então, esse valor é o encontro de bônus, né? Vai ter o acompanhamento do grupo, que a gente vai estar colocando os exercícios todos os dias. E no outro sábado, a gente vai ter o segundo encontro, isso tudo no valor incluso de 59. Gente, está muito barato, né? E tem bastante coisas, né? Bastante técnicas que a gente vai colocar e vai estar trabalhando a nossa criança interior. A Gil está ansiosa. A gente também. Pessoal, é isso, né? Não esqueça de fazer a lista, de postar no grupo.